Tua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência.
Graça e paz, boa noite a todos. Hoje eu venho falar a você aqui da minha casa, né? Nós tivemos que fazer nossos ajustes aí nessa semana e então tivemos a ideia de gravar essa palavra de domingo aqui na minha casa, lugar que realmente eu amo estar e posso daqui então compartilhar com você nessa noite. Que Deus te abençoe. Mais um domingo estamos no distanciamento e não tendo a oportunidade ainda de fazermos juntos nosso culto, e eu quero de uma forma mais informal aqui, né, falar com você nessa noite, tentar ser mais natural do que eu possa ser aqui, né, que eu possa compartilhar essa palavra nessa noite. Que esses dias não têm sido fáceis para todos nós, né, mas cremos que isso vai passar. E logo, logo estaremos juntos novamente para a gente estar num culto junto, domingos, nossas famílias estarem juntas, nossos filhos, né? E temos aí um tempo juntos. Nessa noite eu quero compartilhar contigo algo que realmente nesse tempo é bom a gente refletir. Quero compartilhar um texto em Lucas capítulo 19, que diz assim, Lucas 19, 41 em diante. Quando Jesus chegou mais perto e pôde ver a cidade, chorou por causa dela, dizendo: hoje, se você apenas soubesse o que é necessário para a sua paz, sua shalom, mas agora isso não foi revelado a você. Virão dias em que os seus inimigos construirão barricadas contra você e rodearão e cercarão todos os lados e lançarão por terra com você e seus filhos dentro dos muros, sem deixar uma pedra sobre pedra. E tudo porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Né? Quando eu li esse texto, né, e pensava e refletia para hoje compartilhar com você, essa palavra me chamou muita atenção. Oportunidade. Oportunidade. Porque nós somos agraciados todos os dias, todos os tempos, por oportunidades. Aqui nesse texto, Jesus ele chega em Jerusalém, né, nos últimos dias do seu ministério aqui seu ministério, né, terreno nesse sentido, né, e ele olha para Jerusalém, chegando em Jerusalém, né, ali depois da sua entrada, né, triunfal, onde todos receberam e tal, e ele olha para Jerusalém e diz essa palavra. Ele olha e diz assim: olha, se vocês, né, chorou por ela e disse, se vocês compreendessem o que é necessário para ter a paz, a prosperidade, a bênção, né, vocês seriam diferentes. Mas haverá dias, né, que vocês sofrerão. E vocês sofrerão porque vocês perderam a oportunidade. Então juízos, dias difíceis virão porque eles não deram a devido valor às oportunidades, ou a oportunidade que Deus lhe agraciou e quis dar a eles. Nós, como eu falei, somos todos os dias, somos agraciados por oportunidades e oportunidades. A oportunidade é como se fosse uma janela, como se fosse um tempo, né, oportuno, que nós podemos então entrar por ele. Seria uma grande possibilidade. A oportunidade é uma possibilidade no tempo que nós temos de mudar algo, de nós melhorarmos algo, de nós conquistarmos algo, de nós evitarmos outras coisas. Então, quando nós falamos em oportunidade, esse texto aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, esse tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de oportunidades? É um tempo que nós podemos não apenas lamentar, mas também aprender algo com ele, ter a oportunidade de extrair dele algo bom
e não deixar esse tempo passar sem que a gente apenas passe sofrendo ou lamentando ou né, justificando, ou um tempo que a gente possa passar apenas com o nosso coração doído ou triste por o que está acontecendo. Será que esse tempo também não é, muitos têm falado, quem sabe, tempos de oportunidade, né? Então seria para mim falar nessa noite algo que quem sabe você já ouviu, né? Que crises, que de tempos difíceis são oportunidades de crescimento, são oportunidades, são possibilidades de um novo tempo. E eu também creio nisso. Eu também creio que esse tempo vai nos possibilitar algo que nós nunca tivemos. Oportunidades da graça de Deus que nós às vezes não vimos. E eu vou começar então a falar nesse domingo e outros domingos sobre as oportunidades que esse tempo pode nos proporcionar. E eu anotei algumas coisas aqui, sabe que eu gosto de anotar, e eu anotei aqui para mim seguir algum roteiro. Sempre pensamos assim, né? Se eu tivesse oportunidade de voltar no tempo, se eu tivesse oportunidade de voltar e fazer outras escolhas, se eu tivesse oportunidade de viver em outro lugar, se eu tivesse a oportunidade de estudar aonde o outro estudou, se eu tivesse a oportunidade do outro. Muitos pensam assim, meu Deus, eu não tive a oportunidade que ele teve. E aí nós ficamos, né, então, justificando muitas das vezes e perdemos as oportunidades, e quando elas passam, nós nos lamentamos. Então, na Bíblia tem vários fatos, acontecimentos em que pessoas não perderam oportunidades, que não perderam o tempo certo de decidir as coisas. Aqui, Jerusalém, ela representa uma cidade de uma nação, Israel, e aqui também fala sobre, quando Jesus fala sobre isso, é um tempo que ele falou que viria, né, e depois os teólogos dizem que se cumpre quando invadem Jerusalém, invadem e destroem, né, o templo, né? Então Jesus, de certa forma, já estava falando de algo que iria acontecer, é uma palavra profética. Mas quando Jesus confronta Jerusalém nisso, ele diz assim, olha, vocês não compreenderam o tempo certo, vocês não viram, vocês não tiveram, né, a compreensão necessária para que vocês soubessem como viria a paz, como viria a shalom, a prosperidade. E por causa disso, que vocês não têm compreendido esse tempo, vocês perderam a oportunidade. Então a primeira coisa que uma oportunidade ela precisa é que você compreenda, pense sobre isso, reflita e comece a fazer as avaliações corretas nesse tempo oportuno. O tempo da possibilidade, o tempo da oportunidade é um tempo que você tem que parar e olhar e fazer de melhor forma algo que você possa pensar, ou melhor, você possa planejar melhor, isso que eu quero dizer. Planejar, um planejamento melhor, para que as coisas possam atingir aquilo que tem que ser atingido. E nesse tempo agora, oportuno se falar é realmente a oportunidade que nós temos de estarmos em casa. Eu sei que isso para muitos é difícil, e a gente sabe que isolamento social não é algo tão bom, tão saudável, não é? A gente não consegue viver isso. Nós não somos seres humanos, e seres humanos que conseguem isolar-se do outro. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos do outro, nós precisamos do próximo, do amigo, dos afetos, dos ajuntamentos. Nós precisamos disso, nós somos necessários. Mas quando nós temos períodos como esses e podemos então ficarmos em casa, e como eu falei, ficar em casa é muito bom, para mim é muito bom. Apesar, né, de eu sentir falta de muitas coisas que eu posso fazer fora de casa, ficar em casa para mim é o melhor lugar que esse tempo pode me deixar. Eu sei que muitos pode ser que não estejam tão em casa como gostariam, ou não estejam numa casa que gostariam.
Por isso que falar sobre oportunidade nessa primeira fala que eu quero dizer nesses domingos é falar sobre a oportunidade que você tem em família. E é nesse ponto que eu quero falar. Na Bíblia fala muitos homens que não perderam a oportunidade de salvar sua família. Voltando um pouquinho nesse próprio versículo de Lucas 19, no começo do capítulo, fala de um homem que não perdeu uma oportunidade. Entre muitos que foram até Jesus, como a mulher com fluxo de sangue, e outros que não perderam as oportunidades. Zaqueu, no capítulo 19, é um homem que não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade de buscar o Salvador, e a sua vida e a sua família foram realmente diretamente afetados por essa decisão. Por isso que eu falei, compreender o seu estado, compreender a sua situação, compreender e refletir sobre a sua vida, faz com que você olhe e busque e não deixe passar os tempos das oportunidades para as mudanças da vida, da sua casa. Nossa casa é realmente, nossa família, é o terreno que melhor e mais deve ser investido, meu irmão. É uma terra que tudo que se planta cresce. Porque o terreno de nossa casa, de nossa família, é o melhor lugar a ser investido. Todos os nossos recursos, eles têm que ser investidos nisso. Zaqueu, ele não perdeu a oportunidade de mudar a história da sua família, da sua casa, da sua vida. Porque no capítulo 19 aqui a gente vê um homem que, apesar de toda a dificuldade que teve, quando Jesus passava com uma grande multidão, ele não perdeu a oportunidade de, dar o seu jeito, vamos dizer assim, dar o seu jeito de chamar a atenção, de falar com Jesus, de ter um acesso, porque quem sabe ele pensava assim, é a oportunidade que eu tenho, é hoje, a oportunidade que eu tenho de falar com esse mestre, com essa pessoa extraordinária. Quem sabe Zaqueu, ele não tinha a profundidade de saber quem era aquele homem, aquele mestre, aquele pregador que estava passando ali, não tinha, quem sabe, a noção na sua plenitude daquilo que estava acontecendo à sua volta, mas ele não perdeu a oportunidade. Eu vou vou atrás dele e quero falar com ele, e quero, a tal ponto de ele não conseguir chegar, e subiu numa árvore, porque a multidão era grande. A Bíblia fala que ele era um homem de pequena estatura, então ele sobe na árvore e chama, e busca chamar a atenção, busca, chegar perto de Jesus, e Jesus então olha para ele e diz: olha, Zaqueu, desce que hoje convém eu posar na sua casa, eu estar na sua casa. A gente vê ali Jesus então respondendo essa busca por uma oportunidade. E a gente vê que então Zaqueu leva Jesus para sua casa, e aqui não diz quantos tinham e tal, mas creio que se toda a família estava esperando, não se sabe quantos, mas que realmente Zaqueu não perdeu aquele momento, faz com que Jesus vá para sua casa, e lá ele declara, olha, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais, e dou a metade de tudo que eu possuo aos pobres. A gente entende que essa restituição, devolverei 4 vezes mais, era um decreto da lei, da Torá. Se você defraudou alguém, é para você restituir 4 vezes mais. Então era um homem que conhecia as Escrituras, conhecia a lei de Deus, conhecia o princípio divino,
mas estava praticando, vivendo uma vida, né, como coletor de impostos. Naquela época não era como se fosse um homem corrupto, um homem que roubava os pobres e defraudava as pessoas, mas não perdeu a oportunidade de trazer Jesus para dentro da sua casa, e após trazer, ele então começar essa mudança na sua família, começando, né, se arrependendo e começando um processo de mudança, de restituição, segundo então a palavra de Deus. Veja que as oportunidades assim que nos aparecem diante de Deus são oportunidades de mudança para nossa vida, e principalmente no que eu quero hoje falar é na família. A oportunidade que você tem de mudar a sua família, né? Esse tempo agora, eu não sei se todos vão conseguir isso, todos vão compreender isso, se todos vão aproveitar essa oportunidade. Mas eu pensando sobre falar nesse domingo e falar sobre oportunidade, eu vejo que a primeira coisa que nós temos como graça de Deus em podermos mudar hoje, se ainda não mudamos, se ainda não transformamos, é a nossa casa. Porque a promessa que eu creio que é para a minha vida, para a sua casa, é a resposta de Jesus diante de tudo isso. Jesus falou para ele assim: olha, hoje houve salvação nessa casa. Hoje essa casa foi salva, foi resgatada, foi liberta. Hoje essa casa foi transformada. E todos sabem que nós, nesse ministério, e todos os pastores, e temos construído essa congregação, essa comunidade em cima de princípios que nós compreendemos são fundamentais. E princípios que fundamentam a nossa fé são princípios que nós investimos em nossa família, em nossa casa. Agora, quem sabe seja um tempo oportuno para você, eu e você, investirmos cada vez mais em nossa casa, em nossa família. Muitos têm tido dificuldade. Eu vejo muitos amigos, colegas e até pastores refletindo sobre isso e falando sobre isso. Como está difícil viver em casa, hein? Como está difícil passar, não que seja um lugar terrível, mas como isso mudou e nos trouxe para dentro de nossa casa. E muitos pastores, muitos têm falado sobre isso. E eu quero realmente concordar com isso. Que eu creio realmente que é um tempo oportuno para a gente investir em nossa família. A nossa família precisa ser cuidada, pastoreada. A nossa família precisa ser discipulada. A nossa família precisa ser instruída. Por isso que nesse tempo agora, melhor oportunidade para mim e para você é investir em nossa casa. É cuidar da nossa família. É deixar de lado as desculpas, né? E como aqui a gente vê no texto, aqui como Jerusalém não compreendeu. Jerusalém não compreendeu aquilo que estava sendo dado por possibilidade a ela. Ele não compreendeu. Então ela perdeu a oportunidade de evitar que aquela profecia se cumprisse, onde cercariam ela, seus filhos seriam arrastados, eles iam sofrer com isso tudo. Então, nós às vezes não compreendemos que Deus nos dá oportunidades de nós mudarmos nosso destino, a nossa casa, mudarmos nossa família, mudarmos aquilo que é mais valioso para nós, porque nós às vezes realmente não dedicamos a pensar e olhar para dentro de nossa casa. Nesse tempo agora, com certeza você tem olhado mais aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido. Com certeza você tem se preocupado com, né, os seus familiares e preocupado com a sua casa. Pensando assim, eu penso assim, né? Se minha casa for prejudicada, se minha casa for afetada, então eu tenho que pensar sobre ela. E pensar sobre ela não apenas
cuidar da minha casa diante do vírus, mas cuidar da minha casa diante do mal. Pensar sobre a minha casa, que ela não está vulnerável apenas ou precisa de cuidados diante de uma epidemia, mas que ela precisa... Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Ela precisa de um cuidado de um mal. E identificar esses maus que possam chegar na minha casa é a maneira de eu não perder a oportunidade de me defender deles. Eu preciso cuidar da minha casa. Você, meu irmão, minha irmã, você que está nessa noite aí me ouvindo, você sabe quanto nós temos pensado em nos preocuparmos com a nossa casa, com a nossa família. E tempos como esses são oportunidades de nós pastorearmos nossa casa. E pastoreio passa por nós pegarmos e termos esse olhar para a nossa casa. Temos essa responsabilidade de olhar para a nossa casa e investirmos naquilo que é mais valioso. Muitos que eu conheço e já passei por tantos aconselhamentos e conversas dizem assim: olha, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, se eu tivesse a oportunidade de não ter falado aquilo, se eu tivesse tido a oportunidade de ter investido mais na minha casa, na minha família, na minha esposa, nos meus filhos, quem sabe isso não estaria acontecendo. Quem sabe eu não estaria colhendo o que eu estou colhendo hoje. Então nisso eu me boto a pensar e venho a pensar junto com você. Esse tempo é um tempo oportuno para nossa casa ser afetada. Não com o vírus, mas com cuidado, com investimento. Nossa casa ser alvo de realmente uma compreensão de como ela está e o que ela pode se tornar, o que ela pode melhorar. Isso cabe a nós, investimento. Investimento significa pastoreio. Investimento significa cuidado, significa ensino, significa disciplina, significa limites, significa conhecimento. E nós temos agora uma oportunidade de estarmos em casa, investindo em nossa família e nossa casa. Investindo nos nossos filhos, investindo no nosso casamento, investindo no cuidado e no pastoreio de nossa casa. Eu sei que isso pode ser redundante para muitos, e muitos têm feito isso. Mas, meu irmão, é só com esses entendimentos que nós vamos conseguir realmente tirar desse tempo um tempo de conquistas, tempos de resultados benéficos de tudo isso. Nós não queremos ficar em casa, não sermos pegos por uma doença física, mas adoecermos emocionalmente ou adoecermos espiritualmente. Não, pelo contrário, nós vamos buscar nos cuidar desse vírus e também nos cuidar de outras coisas que, quem sabe, já fomos contaminados. E precisamos ser trabalhados, curados e restaurados em muitas áreas. Sobre o convívio familiar, sobre nossa vida espiritual dentro de casa, sobre o nosso relacionamento dentro de casa, nosso valor que nós temos que realmente dar para a nossa casa, para os nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. E essa é a oportunidade que nós temos agora, é investirmos em nossa família. É estarmos realmente não apenas terceirizando isso tudo, mas agora trazendo para a gente a responsabilidade de estarmos realmente buscando o melhor que Deus pode nos proporcionar nesse tempo. E o que é? É tempo junto e é usar desse tempo junto para buscar a Deus, para aprender de Deus, para estarmos juntos, para nós edificarmos nossos amores, estarmos juntos em todo o tempo, e isso é uma oportunidade que Deus tem nos dado. Então eu peço a você que pense sobre isso, que busque isso nessa semana, que busque isso nesses dias,
já tem feito isso, que bom, né? Não é porque você, né, não está, né, tendo a oportunidade de sair de casa que a sua vida não vai se transtornar. Pelo contrário, se você está em casa, aproveite. Pegue seus filhos, ensine a palavra, pegue a sua esposa, assista a uns bons filmes, converse, tenham boas rodas de chimarrão, né? Tenham, né, suas refeições, não deixe, desligue a televisão algumas vezes, não deixe que essas notícias ruins tomem conta, não venham a trazer mais transtorno para dentro da sua casa. Não, pelo contrário, aproveite. Essa é uma oportunidade que Deus nos dá. É uma oportunidade de nós reconhecermos nossos erros, é uma oportunidade de nós refletirmos sobre nossos relacionamentos, é uma oportunidade de nós pedirmos perdão, é uma oportunidade de nós realmente nos reconciliarmos, quem sabe, e estarmos juntos para enfrentar isso. Esse tempo vai nos fortalecer como família. Eu creio nisso. Eu creio que esse tempo vai nos fortalecer muito como família. Vamos usar essa oportunidade que Deus nos deu para isso. Que Deus te abençoe. A minha oração é que possamos realmente não perder essa oportunidade de abençoarmos nossa casa e nossa família. Amém. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova